Bom dia de muita alegria. Mais um devocional, mais um momento onde Deus fala conosco. E hoje já são 32 dias. Deus tem trazido palavras de encorajamento, palavras de gratidão, palavra que está trazendo uma transformação do nosso eu interior. Pois muitas coisas a gente precisa tomar decisões na nossa vida. E muitas vezes tomamos essas decisões baseadas em circunstâncias e não em quem a gente é. Mas quando voltamos ao Senhor, voltamos à nossa origem, conseguimos desenvolver, ter essa clareza para tomar as decisões certas. Então hoje, Deus está trazendo ao nosso coração, curando o medo do recomeço, o medo de recomeçar. Porque muitas vezes a gente está fazendo algo e percebe que precisa recomeçar. Mas muitas vezes o medo impede a gente de fazer isso. Então, quando Deus transforma finais em novos recomeços, quando a gente acha que é o final para determinadas situações, ali vem Deus e mostra um novo começo. Amém? Amém, Senhor, meu Deus e Pai. Te rendemos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa manhã. O Senhor vem tocar, falar em nosso coração o que nós precisamos ouvir. Que nesse momento, Pai, vem calar todas as vozes que possam estar em nossa mente, nas circunstâncias que estamos vivendo, e que somente a gente venha escutar a voz do Senhor. Que essa voz fale mais alto em nosso coração nessa manhã. Então vem, Espírito Santo de Deus, damos a total liberdade para nos ensinar a acessar a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pense nisso por alguns instantes. Se você soubesse que Deus estaria esperando por você do outro lado do seu medo, qual seria o primeiro passo que você daria hoje? Uau! Que pensamento! Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas aprovações, não sei em que momento da sua vida que você está. Que medo é esse de recomeçar a sua vida? Eu não sei. Mas, se você soubesse que Deus estaria esperando você do outro lado desse medo, qual seria o seu primeiro passo hoje diante disso? O que você faria? Qual passo que você daria? Talvez exista algo que você sabe que precisa começar, como um projeto, uma mudança, uma decisão, um relacionamento que precisa ser encerrado, um hábito que precisa morrer, uma nova versão de você que precisa nascer. Não existe o melhor momento, mas existe um momento, sim, do recomeço. Talvez falta aquela vozinha te dizendo, e se não der certo? Mas e se der certo? O que você tem ouvido? Vozes que falam para você não começar porque você já errou, que você vai se arrepender? Ou você está ouvindo uma voz que vem do céu, que é: continue, recomece. Lá em Gênesis 2, do 1 ao 4, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo
e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenará o Senhor. Agora perceba, Deus disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não falou: vou te entregar o mapa completo. Vou explicar tudo o que vai acontecer. Você nunca terá dificuldade. Deus não falou assim. Ele simplesmente disse: vá. E Abraão foi. Todo recomeço traz uma mistura de esperança, de medo, de expectativa, de insegurança, vontade de avançar, vontade de voltar, porque o conhecido pode estar doente. Mas quando a gente decide ouvir a voz de Deus, a gente vai, sem saber o que tem ali atrás, ali na frente. Muitas vezes a gente está num caminho lindo e maravilhoso, mas a gente não sabe o que tem atrás da curva. A gente não sabe o que tem 1 quilômetro à frente. Mas Deus simplesmente disse: vá. É por isso que muitas pessoas permanecem com ciclos que já deveriam ter terminado. Sabe por quê? Porque não é porque elas gostam de sofrer, mas porque têm medo do que existe depois desse sofrimento. Talvez você esteja vivendo isso. Você sabe que precisa mudar, sabe que precisa sair de determinados lugares emocionais da sua vida. Você sabe o que você está passando, o que você precisa, você sabe. Mas você pensa: pelo menos aqui eu sei como funciona. E Deus está dizendo: filha, o conhecido não é necessariamente o lugar que eu preparei para você. Deus não deu um mapa a Abraão. E essa é uma das partes mais lindas dessa história. Abraão não tinha todas as respostas. Ele não sabia exatamente onde ele ia chegar, mas sabia quem estava chamando. E isso foi o suficiente. Talvez você esteja esperando ter certeza de tudo para começar. Quando eu tiver dinheiro, quando eu me sentir pronta, quando eu tiver certeza, quando todos concordarem, quando eu não tiver mais medo. Mas talvez você nunca se sinta 100% pronta, porque a coragem não é a ausência de medo. Coragem é decidir caminhar mesmo sentindo medo. Talvez Deus esteja te chamando para sair desse teu conforto hoje, desse lugar onde você conhece tudo. De que lugar Deus talvez esteja chamando você hoje para sair? Pense, mentaliza agora. Deus está chamando você para sair da escassez? Para uma identidade baseada em rejeição? Um relacionamento que já terminou emocionalmente? Um hábito que está te prendendo? Uma culpa antiga? Uma necessidade de aprovação? Uma versão de você que vive tentando agradar todo mundo? Da onde Deus está te chamando nessa manhã? Ou simplesmente uma visão pequena sobre aquilo que Deus pode fazer através de sua vida? Talvez nessa manhã Deus está dizendo: isso fez parte da sua história, mas não precisa fazer parte do seu próximo capítulo. Tudo que você viveu, que você experimentou até aqui, faz parte da sua história.
Mas vem comigo, eu vou escrever um novo capítulo. Foi assim que ele disse para Abraão: vá, que eu vou escrever novos capítulos da sua história. Seu passado não foi desperdiçado. Recomeçar não significa parar tudo. Você não precisa fingir que nada aconteceu. Você pode olhar para trás e dizer: isso me ensinou. As dores podem ter desenvolvido compaixão. Os erros podem ter produzido sabedoria. As perdas podem ter aprofundado a sua dependência de Deus. As decepções podem ter desenvolvido discernimento. E as lágrimas, elas podem ter produzido a maturidade que você tem hoje. Então Deus sabe usar toda a sua dor e trazer alegria para você hoje. Deus sabe usar tudo aquilo que você gostaria de apagar. Se seu erro, porque muitas vezes a gente fica presa no nosso erro e a gente não deixa Deus mostrar o que esse erro nos ensinou. Então que nessa manhã eu convido você a entregar esse medo, essa culpa ao Senhor. Porque chegou o momento de tirar essas vozes que ficam. E se eu errar novamente? E se eu errar de novo? Mas se você acertar agora? E se esse projeto der certo? E se essa decisão abrir uma porta? E se você descobrir uma força que você não sabia que tinha? E se aquilo que você está chamando de fim for apenas uma transição? E se Deus estiver esperando a sua obediência para começar uma nova história? Nós costumamos perguntar: e se der errado? Mas se hoje Deus estiver falando com você, e se Deus estiver comigo, se eu identificar que Deus está comigo todos os dias, ali eu consigo chegar nessa mudança. Sabe por quê? Porque a prudência não é medo. Existe uma diferença importante. Prudência avalia, medo paralisa. Prudência busca sabedoria, medo cria cenários. Prudência estabelece passos, o medo exige garantias. Prudência diz: vou pensar e agir com sabedoria. O medo: não faço nada porque pode dar errado. Você não precisa agir de maneira impulsiva, mas também não precisa ficar parada, esperando uma garantia de que nada dará errado. Deus não prometeu a ausência de risco, Ele prometeu presença. Então hoje, talvez o seu recomeço seja pequeno. Às vezes imaginamos que recomeçar significa mudar tudo à nossa volta, toda a nossa vida de uma vez só. Mas não, talvez o seu recomeço comece com uma conversa, com uma inscrição, um curso, uma oração, uma decisão, um limite, um pedido de perdão, um projeto, uma mudança de rotina, um não que você nunca conseguiu dizer, ou um sim para algo que Deus colocou no seu coração. Não despreze os pequenos começos. Grandes histórias também começam com o primeiro passo. Agora, eu quero fazer uma pergunta a você. Se você não tivesse medo, o que você faria agora? Se eu não tivesse o medo, o que eu faria agora na minha vida? E agora,
coração. Pergunte ao Senhor: Senhor, isso está alinhado ao teu propósito para mim? Porque não queremos simplesmente vencer o medo para fazer qualquer coisa. Queremos vencer o medo para obedecer a Deus. Eu não preciso conhecer todo o caminho para dar o próximo passo. Se Deus está comigo, posso recomeçar. Então, dali aonde você está, repita: eu não preciso conhecer todo o caminho. Eu só preciso dar o primeiro passo. Deus está comigo. Então agora pergunte ao seu coração. Feche os seus olhos. Se conecte só com você. Existe alguma área da sua vida em que tem medo de recomeçar? O que exatamente eu tenho medo de perder e seguir em frente? Estou confundindo prudência com medo? Qual é o próximo passo de Deus que está me convidando a dar? O que eu preciso deixar para trás para entrar na nova estação? Estou permanecendo onde Deus quer que eu esteja, onde Ele está me pedindo, ou eu estou ficando parado no medo? Pense o que você está fazendo da sua vida hoje. Está alinhado com o projeto de Deus para você? Ou você está achando rotas de fuga para sair desse processo, dessa promessa que Deus colocou sobre você? Então hoje você precisa escolher um pequeno passo para dar, para iniciar o teu recomeço. Talvez é fazer uma ligação para alguém, liberar o perdão, começar algo que você adiou há muito tempo, encerrar algo que você não faz mais sentido na sua vida, fazer alguma inscrição, organizar aquilo que está bagunçado, estabelecer limites, voltar a acreditar em um sonho. Hoje você precisa decidir, escolher um pequeno passo para o seu recomeço. O Senhor, eu não conheço todo o caminho, mas confio em Ti. Mostra-me o próximo passo. Dê esse passo, porque Deus está contigo. Assim como chamou Abraão para sair do conhecido e caminhar pela fé, ajude-me a deixar para trás aquilo que não faz mais sentido na minha vida. Chegou a hora nessa manhã de acessarmos a cura do medo, da gente recomeçar. Talvez hoje é uma academia, é uma alimentação saudável, é um cuidado consigo, fazer passeios. Crie uma agenda para você e vencendo o medo todos os dias, pois assim você vai recomeçar e vai viver e vai acessar o extraordinário de Deus na sua vida. Declare hoje para Deus que eu não tenho mais medo do recomeço. Deus está comigo a cada estação. Meus passos não determinam o que eu era, mas sim o que eu vou ser. Então esses passos que eu estou dando para o meu futuro, eu vou deixando para trás o meu passado. Os meus erros, eles são cancelados nessa manhã, porque eu vou acessar o meu propósito com Deus. Eu não preciso conhecer todo o caminho para continuar. Eu só preciso continuar caminhando. Se as coisas não estão acontecendo ou não aconteceram como você imaginava,
porque chegou a hora nessa manhã de você tirar esse medo de cena e deixar Deus guiar você. Porque se eu confio em Deus, eu vou para onde Ele está me chamando. Porque Deus me sustenta. Eu confio em Deus porque Ele continua escrevendo a minha história. E chegou a hora de acessar essa abundância dos céus. Chegou a hora de tirar o medo e simplesmente recomeçar. Então, que nesse dia de hoje você possa tirar alguns minutinhos do seu dia e pensar e refletir o que de fato você precisa recomeçar hoje. Toma uma decisão hoje. Ai, Tati, mas sabe o que é? São muitas coisas na minha vida que eu tenho que recomeçar. Para! Você não vai recomeçar tudo no mesmo momento, na mesma hora. Escolhe uma situação que precisa de mudança hoje. Faça por você hoje. Amém? Amém, Senhor meu Deus, querido Pai. Te rendemos graças, ó Pai, por essa palavra grandiosa, maravilhosa, Pai. Sim, Senhor meu Deus, queremos ser igual a Abraão, ouvir a Tua fala e seguir em frente. Por muitas vezes eu fiquei parada nessa passagem onde o Senhor chama Abraão. E naquela hora eu me colocava no lugar de Abraão, que difícil é largar a família, largar tudo. Sim, quando Deus está chamando, larga tudo e caminha com Ele, porque tudo vai acontecer da melhor forma possível. Então, Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa palavra, porque nessa manhã nós entendemos, nós confiamos em Ti e nos entregamos totalmente ao Senhor. Porque sim, Espírito Santo de Deus, somente o Senhor que nos guia todos os dias. É o Senhor, é a Tua voz que queremos ouvir a partir de hoje com mais clareza. Vem, Espírito Santo de Deus, e conduz tudo para a honra e glória do Teu nome. Que seja feita a Sua vontade diante de mim. Me ensina, Senhor, a acessar a Tua glória, a Tua face. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, descansa o coração e entregue esse medo ao Senhor, porque é Ele que vai te ensinar a ressignificar, a olhar para esse medo, olhar para essa dor. E você vai entender que tudo que você passou até aqui teve muito crescimento e tornou essa pessoa que você é hoje. Linda, maravilhosa, filha amada de um Deus vivo. Então continua e recomece a sua vida hoje de uma forma extraordinária. Beijo no coração de vocês e até amanhã para mais um devocional. Deus abençoe a todos.